E aí, então, vou recapitulando, né? O que a gente entende aí sobre trabalho, né? O que vocês entendem aí sobre trabalho? Igual eu falei, lembrando que a gente está vendo da uma ótica capitalista, né? Em que tem o pessoal que paga, recebe. Trabalho é aquilo que a gente. Boa noite para todos aí do que ela está falando. Boa noite. Beleza? Trabalho é, nessa visão capitalista, é aquela situação que a gente se sente obrigado, muitas das vezes, a trabalhar para poder ter a renda, para poder pagar as contas, para poder adquirir algum bem. Uhum. Se a gente for pensar, eu posso dizer, vamos supor assim, que todo mundo, dentro dessa ótica, exerce essa questão do trabalho, né? Dentro do que a gente sempre, dentro do que a gente viu através das revoluções industriais, dentro do que a gente já conheceu, já eu posso dizer que um professor, quando entra em sala, aquilo ali pode ser chamado de trabalho? Pode, creio que pode, claro que é um trabalho. Será que posso? Será que uma pessoa que, por exemplo, que está trabalho numa loja de roupa, será que eu posso chamar aquela vendedora de que quando ela está ali, aquilo ali é um trabalho? Pode. Numa ótica capitalista, se a gente for olhar, né, trabalho está relacionado a uma produção, né? A professora Camila, acredito que deva concordar junto comigo, né? Um bem produto que eu não produzo aquele bem, né, aquele produto, eu estou vendendo força, né? Um trabalhador, uma vendedora de loja, ela não vende trabalho, porque a roupa que ela vende não foi ela que produziu. Ela vende uma força, né? Que o patrão diz que aquela força de trabalho vale R$ 1.000, 5.000, 20.000, e ela está vendendo para aquele patrão uma força. Por que eu estou falando isso para vocês no início de tudo? Porque a gente vai ver que essas questões de trabalho, essas questões do trabalhador, vão sendo vão sendo alteradas a partir do desenvolvimento do homem. À medida que o homem vai progredindo, vai se desenvolvendo, essas situações de trabalho vão também, né, sendo justamente alteradas com o mundo. E aí, né, nas primeiras coisas que a gente fala, né, que a gente observa, é como as coisas foram alteradas num curto período de tempo, né? Aqui esse anúncio de procurando emprego, né, no jornal em 1972 colocava, né, empresa contrata datilógrafo, né? Exigências: ginásio completo e curso de datilografia. Salário a combinar. Contato, cartas à redação deste jornal. E aí, em 2002, né, o anúncio já sofreu uma modificação, né? Empresa contrata, no lugar do datilógrafo, a gente vai ter lá o digitador. Das exigências, a gente vai ter o ensino médio, né, completo, e curso completo de edição de texto e planilhas de cálculo. O salário ainda continua, né, o a combinar, e o contato a gente tem ali, ao invés de cartas para a redação do jornal, a gente vai ver que agora é e-mail para a redação do jornal. Então, assim, a gente vai observar que com o advento da tecnologia, as modificações da tecnologia, a gente consegue justamente perceber, né, como esse processo foi modificando, né? Foi justamente sendo alterado cada vez mais que a tecnologia foi se desenvolvendo. À medida que eu vi que a datilografia, né, que a máquina de escrever foi ficando para trás, foi ficando lá cada vez mais obsoleta, ultrapassada, né? E que a digitação ali, o computador se tornou a máquina do futuro, a gente vai ver que todo esse sistema passou a não mais ser tão importante. E aí, a partir disso, professora Camila vai aí indagar vocês, né? O que é a globalização, né? O que a gente começa a entender por esse processo de globalização? Então, pessoal, assim, se a gente for analisar, né, a palavra globalização, o que vem na cabeça de vocês? Assim, o que
imediatamente assim vocês imaginam? O que vocês acham que essa palavra significa? Modernização. Oi? Modernização. Modernização, né? Mais alguém? Se atualizar em tudo que está acontecendo, né? Uhum. Atualização. Tudo bem. Isso aí. Essa palavra globalização, pode passar aí, Marcelo, no próximo slide, né? Ela significa, na verdade, né, um pouco disso que vocês falaram, né? Então a gente pega, né, todas essas mudanças que o Marcelo falou, né? Não entendi, pode repetir? Fronteiras entre... Isso, entre os territórios, né? Essa definição, né, é uma definição muito clássica, né, do conceito de globalização, né, que vai nos permitir entender o quê? Que todas essas tecnologias, né, que todas essas mudanças que o Marcelo falou, né, principalmente nesse cenário, né, do trabalho, né, da mudança, né, dos empregos, faz parte desse conceito que faz a integração. Né? A globalização é caracterizada como um processo de integração social, econômica, né, e essa interligação dos territórios, né? Então, quando há 50, 60 anos atrás, né, se a gente falasse, né, eu vou para a Europa, né, era uma coisa muito distante, né? O continente europeu se tornava muito longe, né? Hoje em dia, né, é possível ir para a Europa com 12 horas, né? Então, as distâncias, né, que são territoriais, elas acabaram se reduzindo. E essa redução, né, ela é fruto da globalização que teve, né, principalmente aí, como vocês falaram, modernização nos setores do transportes e das comunicações, né? O fato de estarmos aqui tendo aula online é um dos fatores aí, né, dos adventos da globalização, né? Eu sempre falo isso quando eu dou essa aula, que quando eu tinha, acho que 11 anos, né, eu tava faz tempo, né, lá nos primórdios, né? Eu lembro perfeitamente do atentado de 11 de setembro, né? Porque eu estava em casa assistindo, estava brincando, né, e assistindo a TV Globinho, saudades, e parou, né, a transmissão começou a passar sobre, né, os Estados Unidos. Aquilo foi algo imediato, né, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, né, que os Estados Unidos estavam sofrendo um dos seus maiores ataques, né, eu, que não tinha a menor noção do que estava acontecendo, também estava sabendo. Então, a globalização ela faz com que a gente tenha informação ao mesmo tempo, né? Então, essa disseminação de informações que a gente tem, né, ela é muito grande, né? Então, essa relação de estar conectados, né, principalmente pelas redes sociais, também é um dos fatores que acabam aí alimentando esse processo da globalização, dentre outros fatores, né? Como, né, principalmente a questão do dinheiro, né? Hoje em dia, né, o Marcelo começou falando sobre a questão do trabalho, né? Hoje em dia, recentemente, né, agora a gente tem um Pix, né, que é essa transferência, né, e pagamento, né, via online, né? Isso é muito recente para a gente, mas já é uma das mudanças, né? Ou seja, é muito raro alguém andar com dinheiro, né? Então, hoje em dia, né, já se usa principalmente, né, o cartão de crédito, né, os aplicativos. Então, isso tudo, né, vem fazendo parte aí das telecomunicações, né, desse fator que interliga aí a economia e o próprio globo. Marcelo? Tem uma questão bem interessante, né? Camila aí falou sobre a questão de viajar para a Europa, né? Que os continentes acabaram ficando cada vez mais próximos, né? Isso realmente é uma das características básicas da globalização, né? A globalização tem essa característica, né, de tentar homogeneizar tudo. E aí, a gente às vezes pensa, né, então a aproximação dos continentes, a quebra de barreiras, né, tudo mais. Mas existem algumas coisas que, se a gente observar, a gente justamente consegue perceber, né, se a gente está envolvido totalmente nesse processo de globalização. E aí, vou deixar para fazer esses questionamentos mais para frente, que a gente vai falar de um conceito bem interessante de um geógrafo chamado Milton Santos, que fala sobre uma globalização que não atinge todo mundo, né? E aí, a gente vai vendo as 4 fases da globalização, né? Eu vou aqui falar 2, professora Camila 2, para a gente fazer de uma forma mais dinâmica, para não dar sono em ninguém.
Então, a gente vai ver que a primeira fase da globalização, né, ela vai se iniciar no século XV. Por quê? A gente vai ver que no século XV acontecem algumas situações, algumas coisas, uns eventos que tornam, né, essa inauguração da globalização. Eu vou voltar aqui no slide anterior para a gente poder ver justamente, né, o que fala justamente aqui, ó, a quebra de barreiras e fronteiras entre territórios, causando maior conexão, integração e interligação dos territórios. Aquilo que a Camila falou, os continentes ficaram mais próximos. Cada vez, então, que eu desenvolvi alguma coisa, ou a tecnologia se colocou, né, nesse avanço, a gente vai observar justamente essa questão da aproximação, né? E aí a primeira fase se dá com as grandes navegações, que é quando os europeus saem em busca de outros locais para exploração, né? Busca principalmente por metais preciosos. Aqui a gente vai ver que os avanços tecnológicos observados hoje em dia são extremamente assim ultrapassados, né? Era um astrolábio, a bússola ainda normal, né? Aquela que tem o polo magnético, as caravelas que demoravam 3, 4, 5, 6 meses, dependendo de onde se fosse chegar com aquela embarcação, e as relações comerciais acabaram ficando mais intensas, né? Com essa situação de outros locais sendo descobertos. A segunda fase, né, a gente vai ver que ela ocorre na metade do século XIX, justamente com o fim da Segunda Guerra Mundial, e aonde a gente teve a grande expansão da dominação política que existiu no nosso planeta, né? Justamente ali, que é pela questão do domínio na Ásia e na África, do processo do imperialismo, né? Que é quando as nações europeias dominaram esses novos territórios justamente com o intuito, né, de exploração. E aí, Camila? E aí a gente vai falar da terceira fase, que é uma das fases que eu não sei se o Marcelo acredita também, mas eu acho que é uma das fases primordiais para o processo da globalização, principalmente que é a terceira fase que envolve o cenário da Guerra Fria, né? E a Guerra Fria foi aquela guerra, né, político-ideológica sem, né, atrito entre as duas potências, né, os Estados Unidos, é o RSS, né, que hoje em dia a gente considera aí o território da Rússia, né? Dentro desse contexto que a gente tinha, eram dois blocos, né? Era um mundo bipolar, então a gente tinha o capitalismo de um lado e o socialismo de outro, né? Então essas duas fontes econômicas disputando, né, o cenário do contexto global, e isso fez com que tanto os Estados Unidos quanto a própria URSS investissem muito, né, no setor tecnológico, no setor da informática, né? Então as primeiras grandes conquistas, né, de mandar o homem para a Lua, mandar o cachorro para a Lua, todas essas primeiras grandes conquistas foram, né, dentro do período da Guerra Fria, estimulado, obviamente, por um setor de guerra, né, ou seja, um setor onde existia ali a questão territorial, a questão de influência, né, das potências, mas, né, ali se desenvolveu muitas inovações tecnológicas, principalmente aí, né, no setor da informática, né, que já começa essa dimensão, essa redução, né, de trabalho para facilitar aí o cenário de guerra. Acredito que a professora Camila deve concordar comigo numa situação, né? Se a gente não tivesse tido essa disputa totalmente que é na terceira fase da globalização, atualmente nós teríamos a nossa tecnologia ainda bastante atrasada, porque esses 44 anos aí durante a Guerra Fria foram primordiais para que se desenvolvesse várias questões e várias tecnologias que hoje são totalmente modernizadas, né? Que surgiram justamente com essa questão lá na terceira fase. Os satélites que orbitam ao redor da Terra, a maioria deles, né, foram lançados em primeiro momento durante esse período. Então a gente vai observar que sem esse investimento que tanto os Estados Unidos quanto a extinta União Soviética fizeram nesse período, a nossa tecnologia hoje seria totalmente diferente. Exatamente. E o fato da gente estar falando que hoje a tecnologia é diferente, né, vem com esse início da quarta fase, né, que é a fase que já vem para consolidar o que é a globalização, né? Depois da Guerra Fria, né, todas aquelas inovações tecnológicas, a informática, o surgimento da internet, fizeram com que
esse modelo, né, que é o modelo moderno, né, ele se tornasse mais amplo, né, ou seja, fosse difundido para o mundo, obviamente, como o Marcelo falou, né, essa questão, ele vai explicar daqui a pouco, né, de chegar a todo mundo e todo mundo ter acesso, isso tem uma certa diferença, né, todo mundo conhece, mas nem todo mundo tem acesso, mas com a quarta fase, né, a gente tem essa difusão, né, principalmente aí nos setores de produção, né? Então começa-se a produzir com a maior quantidade, numa menor velocidade de tempo, né? Se tem uma difusão aí principalmente dos setores de transportes, né? E isso tudo motivado pelo cenário do capitalismo, né? Depois que acaba a Guerra Fria e que o socialismo de fato acaba perdendo a guerra, né? A gente tem a difusão do capitalismo, e o capitalismo é aquilo que o Marcelo falou logo no início, né? Ou seja, essa força que a gente vende, né, para o patrão é uma força que, né, o capitalismo gosta, né? Ou seja, ele incentiva exatamente isso, porque é aí que a gente vai, que é aí, né, que os patrões têm o lucro, né? Ou seja, é o lucro em cima, hein, da força da mão de obra do trabalhador, né? Então, a partir disso, a gente começa a ter a difusão aí de bens culturais, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, de assistir, de comprar coisas, né? Principalmente comprar hoje em dia produtos da China que são muito mais baratos, né? Como que a gente tem esse acesso? Como é que a gente compra, né, um McLanche feliz, uma coisa do gênero, né? Que faz parte da cultura dos Estados Unidos e a gente tem isso na nossa cidade. Toda essa difusão de cultura, ela se consolida na quarta fase. Marcelo? E aí a gente vai observar, né, essas consequências que a gente vai ver dentro justamente da globalização, né? Igual eu falei, eu vou adiantar para cá, porque é bem mais fácil a gente conversar a respeito olhando essa questão, né? A gente vai entender a globalização como ela, de fato, é um processo extremamente de aproximação. A globalização é algo que vai mostrar como todo mundo consegue estar de uma forma assim, bastante conectada. Só que existe um conceito de um geógrafo muito importante no Brasil que se chamava Milton Santos, né? E o Milton Santos diz que a globalização, de uma forma geral, acaba se tornando uma fábula, né? E nesse ponto aqui, ele não fala fábula do fabuloso, do ai, como é bonito. Não, ele fala fábula como uma história inventada, né? Fábula como se fosse a fábula da Chapeuzinho Vermelho, a fábula do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma fábula, uma história inventada. Por quê? Quando se fala em globalização, no primeiro momento, que a gente falou, é quebra de barreiras, interligação de territórios, você falar que a questão tecnológica aproxima as pessoas. Hoje você pode pegar seu telefone e ligar, às vezes, para um parente que mora no Japão e ele vai te atender. Então, a gente consegue fazer essas ligações, né? Estar conectado através da tecnologia, da globalização. O problema a globalização tende a tornar tudo homogêneo. E essa homogeneização, né, tornar tudo igual, né, não é tão legal. Eu vou colocar para vocês o seguinte, ó. Eu sempre falo, quando eu dou essa aula, eu sempre faço algumas perguntas básicas. Uma delas na casa de todo mundo, né, na rua de vocês, tem asfalto? É asfaltado? Na rua de vocês tem luz, né, iluminação pública, né? Aquele poste lá de iluminação pública. Na rua de vocês tem ônibus que para ou a 100 metros da casa de vocês, ou pelo menos próximo a 100 metros da casa de vocês. Tem internet, telefone fixo, funciona celular, ou pelo menos existe algum cabeamento de celular ou internet para chegar até a casa de vocês, né? Se alguma dessas perguntas foi não, de uma forma bem grosseira, você não está sendo atingido totalmente pela globalização. Nossa, professor, mas falar de asfalto, ônibus, iluminação, isso também está relacionado com a globalização? Sim, porque são processos. A gente vai ver que esses processos acabam estando cada vez mais presos, né? Acabam estando cada vez mais relacionados com você incluir todo mundo. E ao mesmo tempo que a globalização tende a aproximar pessoas, também tende a retrair, a separar, a segregar, a excluir. Vou dar um outro exemplo para vocês. Tanto eu quanto Camila somos professores da rede pública e privada do município de Petrópolis.
a gente consegue falar para vocês uma grande diferença. A gente tem, não por serem alunos que pagam e alunos que não pagam, não isso, mas a gente consegue ver que existem alunos que têm acesso à internet e tem alunos que não têm. E se você for olhar, em pleno 2021, em pleno século XXI, já aí 2 décadas de vivência no século, um século que prometeu carros voadores e não entregou, mas a gente vai ver que a gente ainda presencia isso. Muitos ainda não têm acesso a algo que para outros é banal, né? Você vira e fala, nossa, mas internet hoje em dia todo mundo tem, é quase impossível você não encontrar alguém que não tenha. Não, não é quase impossível. É porque essas pessoas não são atingidas pela globalização. E quando às vezes a gente vira e fala, porque o Brasil é um país com grande tecnologia, é um Brasil que inclui, é um país que faz isso ou aquilo, na verdade, a gente está avaliando pela grande massa. A gente não está avaliando por aqueles que não têm. Acredito que Camila tenha mais alguma coisa para completar? É exatamente isso, né? Assim, além da internet, né, a gente, assim, nessa questão da pandemia, né, que a gente pôde observar isso mais de perto, é a questão que alguns alunos só têm um dispositivo, né? Então, às vezes, só tem um celular, e é aquele celular que a família toda vai usar. Ao mesmo tempo, né, a gente vai ter alunos que têm um celular, tem um notebook, tem um iPad, tem vários outros dispositivos, né? Ali com determinados ali ao estudo, né? Então a gente percebe que a globalização, né, igual eu falei, né, a gente conhece, né, mas não é todo mundo que tem acesso, né? Mesma coisa, né, dos produtos, né? Se a gente for comparar os celulares, né, não é todo mundo que pode ter um celular de 10 mil reais, né? Então a gente conhece os aparelhos, a gente vê nas lojas, né, mas a gente não tem aquele, né, poder de ter aquele produto, né? Principalmente por causa dessa questão, né, dessas diferenças que a globalização causa, né, essa questão da perversidade, né, ou seja, de não chegar, né, a todos da mesma maneira, né. Marcelo, quer Isso falar mais alguma acaba coisa? sendo algo assim, péssimo, porque Camila falou, né? Às vezes você tem um dispositivo para poder ter aula para a pessoa poder acessar. E aquele telefone é o que o pai, a mãe usa, né? É o telefone da casa. E aí depois acaba tendo que ser dividido entre o filho, depois o outro filho. Ou, às vezes até mesmo vocês tenham que dividir algum dispositivo. Acontece de uma forma muito grande. E aí isso retoma as questões, igual eu falei, de trabalho. Quando a gente fala na questão de trabalho, né, a gente hoje em dia, a gente vende força de trabalho, né? A nossa força vale um valor estipulado pelo processo capitalista, e aí a gente vai vendendo essa força para poder justificar, né, para poder comprar coisas ou para poder se sustentar no propósito de que justamente que a gente tem justamente a diminuir essa perversidade que a globalização exerce em cima de certas pessoas. E aí, a gente então vai começar a fazer alguns exercícios. Gente, nós não vamos fazer todos, porque provavelmente não vai dar tempo. Ó, eu estou passando aqui, vocês devem estar vendo, são bastante. Não vai dar tempo de a gente fazer todos, mas alguns principais dá tempo da gente justamente fazer. Camila, você tem mais alguma coisa para colocar antes de a gente fazer o exercício? Não, só dar um exemplo mesmo que falaram na última aula minha sobre essa questão de globalização, né, que foi exatamente isso, né, um aluno estava falando sobre a questão de indústrias, e aí um aluno falou, né, que tem um tênis da Nike que custa 13 mil reais, professora. Eu falei, nossa, 13 mil reais, caramba, né, aí eu pensei assim, poxa, mas quanto vocês acham que aquela pessoa que montou aquele tênis ganha? Né? E foi aquele questionamento, pô, professor, deve ganhar bem. Eu falei, com certeza não. Né? Ou seja, porque o capitalismo ele exerce essa questão, né, de se ter aí um lucro, né, e um lucro extremamente absurdo por parte de quem é o dono ali da marca, né, mas as pessoas que estão ali vendendo a sua força de trabalho, na verdade, elas ganham muito pouco e elas não vão ter nem acesso àquilo que elas estavam produzindo, né? É um filme muito bom, né, Marcelo? Aquele, né, do Tempos Modernos, né, do Chaplin, né, para quem quiser assistir depois. É muito interessante, mostra bem essa questão, né, de produção, de trabalho também.
é o famoso conceito que, não sei se vocês já ouviram falar, o que a gente chama de mais-valia, né? Que o trabalhar mais-valia está relacionada à questão do trabalhador receber uma remuneração que ele seja capaz de comprar aquilo que ele produz. Então, vocês pensam, imaginem o seguinte, né? Aí a gente consegue relacionar vários conceitos, a cabeça da gente dá várias voltas, porque globalização ele é um conceito muito amplo, ele envolve muita coisa. Tanto que a gente não tem como, a gente fala ali da definição de quebra de barreiras, mas a globalização é um conceito imenso, ela envolve várias coisas. Então, fica muito complicado da gente definir de uma forma muito certeira, vamos dizer assim, o que seria esse processo. Um exemplo, né, igual eu estava falando, o tênis que a Camila falou. Esse tênis da Nike, a gente sabe que a empresa Nike tem a sede, né, a principal empresa, né, a sede mesmo, é nos Estados Unidos. Só que esse tênis não é produzido lá. Se você pegar a etiqueta de qualquer produto da Nike, Adidas, dessas outras empresas de grande nome, né, você vai ver sempre na etiqueta assim, made in China, made in Taiwan, made in Vietnã, made in Camboja, made in Brasil. Isso quer dizer que o produto é falsificado? Não, pelo contrário. Quer dizer que realmente ele só foi produzido fora da onde é a sede da empresa. Então, a sede da empresa está num país de desenvolvimento econômico e influência mundial grande, como é o caso da Nike, que está nos Estados Unidos, e as produções dela são feitas em locais onde ela encontra uma fragilidade nas leis ambientais, uma fragilidade na lei trabalhista, incentivo fiscal, mão de obra barata e abundante. Então, isso tudo demonstra justamente para que eu possa vender depois aquele tênis, igual esse exemplo, a R$13 mil, sendo que eu gastei na produtividade dele um valor muito baixo. No final das contas, só quem engorda nessa situação é o bolso do patrão, né? É justamente a questão, igual eu falei, né? Da situação da mais-valia. Aquele que produziu, não tem dinheiro, não recebe, não é remunerado o suficiente para poder comprar o produto que produziu. Acho que tinha alguém querendo falar, alguém me chamou. Não? Pensei que alguém tinha chamado. Então, vamos lá. Gente, todas essas questões que a gente está mostrando para vocês, todas elas foram questões das provas do Enseja passado, tá? A gente não teve prova no passado, 2020, né? Vai ter agora. Então, assim, não temos a prova de 2020, mas 19, 18, 17 foram as principais que a gente pegou para colocar aqui para vocês. Tá bom? E aí, essa questão para mim é maravilhosa. Eu acho ela super interessante. E aí ela fala assim, né? Traz ali o quadrinho e o diálogo, né? Se o mundo está em rede, por que não podemos trabalhar em casa, Ângelo? Porque a tecnologia é do século XXI, mas a ideologia é do século XIX. De acordo com o texto, a expansão do modelo de trabalho referido na imagem encontra limites no seguinte fator. Aí, letra A, inexistência da regulação legal. B, carência da formação profissional. C, resistência da cultura das organizações. D, deficiência da estrutura de comunicação. O que vocês acham, pessoal? Para mim, acho que é a D. D, deficiência da estrutura de comunicação. A Patrícia está falando aí que é C. Eu acho que é a. Para mim, eu acho que é D. D tá dividido, hein? D. Então, vamos lá. Vamos por eliminação. Eu sempre costumo dizer, vocês têm todo o direito, gente, de não saber a resposta certa. Mas se a gente encontrar as respostas erradas, a gente consegue ir vendo, né, como a resposta certa acaba aparecendo. Vamos lá. Quando vira e fala assim na letra A, né, inexistência da regulação legal, né? Primeira coisa, o que ali as duas pessoas estão conversando, estão reivindicando, né? O que elas estão ali falando para a gente poder
chegar ao ponto de responder alguma coisa. A gente precisa saber, né, do que se trata essa situação para a gente poder, né, falar, entender o que a gente vai responder. E aí eles estão falando justamente de trabalhar de casa, né? Se a tecnologia está tão avançada, por que eles não têm como trabalhar de casa? E aí o Ângelo responde ali, né? Não, a tecnologia está totalmente avançada, mas a ideia, a ideologia ainda está ultrapassada, né? E aí, vamos lá. Primeiro, ele fala ali, inexistência da regulação legal. Essa regulação legal seria uma lei, né? Algo que determine que a pessoa pode, de fato, trabalhar de casa. Isso existe, pessoal. Isso daí existe. A gente tem, mesmo antes da questão da pandemia, a gente já tinha pessoas, né? Já tinham cargos que já eram exercidos de forma, né? No famoso aí home office, né? No famoso trabalho de casa. Então, a gente já tinha essa questão. Então, não existe aí essa inexistência, né? Não, existia uma regulação, né? Existe uma regulação legal para que as pessoas possam trabalhar de casa. Aí fala, carência da formação profissional. Ué, peraí, mas os dois utilizam o computador, né? Se os dois ali estão utilizando o computador, então eles não têm essa carência de formação profissional. Eles têm justamente, sabem utilizar esse processo, né? Sabem utilizar essa máquina. E aí, né, vamos lá, letra C. Letra C e letra D, né? Chegamos aí à derradeira. Na letra D, deficiência da estrutura de comunicação, e a letra C, resistência da cultura das organizações. A letra D indica ser a alternativa que a gente poderia marcar, porque a gente pode pensar justamente o quê? Nem todo mundo vai ter acesso à internet, nenhuma das vezes, nem todo mundo pode ter acesso à questão tecnológica. Só que, na verdade, antes da gente observar, né, esse processo da dificuldade, né, da deficiência da questão da estrutura da comunicação, existe algo maior do que isso, né? Essa prova foi a prova de 2018, que a gente teve essa questão. Hoje em dia, ela é totalmente, vamos colocar assim, cai por terra, né? Por quê? A resposta certa é a letra C, que fala ali da resistência da cultura das organizações. Quem são as organizações? Quem são essas pessoas que têm essa resistência de deixar as pessoas trabalharem de casa? Patrão, não. Patrão, isso aí, é uma pessoa chamada patrão. E aí, o meu avô sempre dizia o seguinte, é o olho do dono que engorda o boi, que engorda o gado, né? Tem um ditado aí mais ou menos assim. Então, o patrão gosta de ver o funcionário trabalhando. Ele sempre teve uma resistência em deixar a pessoa trabalhar de casa, porque ele vai pensar o quê? Não, vai acabar que não vai trabalhar, vai acabar que vai ser uma situação de que não vai existir, né, essa produtividade. Então, antes de ser deficiente a estrutura de comunicação, o problema maior é a questão do patrão. Hoje, na atual pandemia, a gente vê que essa resistência acabou sendo rompida na marra, na força, porque a gente viu que várias pessoas tiveram que trabalhar de casa. O que aconteceu é que essas organizações fizeram outras formas, utilizaram outras tecnologias, justamente para poder tentar monitorar, né, o trabalho do funcionário, né? Às vezes mostrar quanto tempo ele deixou de mexer o mouse, às vezes mostrar quanto tempo ele deixou de digitar. Isso tudo é uma forma que o patrão encontrou, né, para poder justamente controlar essa produtividade do funcionário de casa. E aí, né, na número 36, né, as novas formas de interconexão e de organização política e cultural, rotuladas com a expressão cybercultura, tem potencial para organizar uma verdadeira revolução com uma inédita multiplicidade de pontos de vista em todos os debates socialmente relevantes. No texto, a originalidade da cybercultura está associada a: letra A, capacidade de promover a circulação de ideias. Letra B, competência de inovar a organização dos sindicatos. Letra C,
vocação de esclarecer a consciência de classe. Letra D, virtude de reforçar a aplicação das leis. Qual que a gente pode achar mais ou menos, pessoal? Ó, essa a gente responde só eliminando as alternativas. Eu não preciso nem saber direito algum conceito ou outro. A gente vai responder essa só eliminando a alternativa. A letra A? Vamos ver, ó. Letra D. Virtude de reforçar a aplicação das leis. O enunciado está falando sobre leis, gente? Tem alguma coisa falando sobre leis ali no enunciado? Zero. Nada de leis. Então, corta a letra D. Na letra C, tem alguma coisa no texto falando sobre consciência de classe? Alguma coisa falando ali sobre a questão de consciência de classe? Ó, as novas formas de interconexão e de organização político-cultural, rotuladas com a expressão cybercultura, têm potencial, para originar uma verdadeira revolução, com uma inédita multiplicidade de pontos de vista em todos os debates socialmente relevantes. Então, não está falando nada de consciência de classe. Então, eliminei a C. Ficamos entre A e B. Na B fala competência de inovar a organização dos sindicatos. Tá falando de sindicato, gente? Tem alguma coisa de sindicato no enunciado? Não. Então, eu não precisei nem entender muito, precisei nem quebrar a cabeça nesse cybercultura aí para poder achar a letra A. Estou falando para vocês, é uma dica, um truque, né? Se não conseguir achar a certa, vai achando a errada. Porque se você for eliminando nas erradas, uma hora a resposta certa vai aparecer. Ou você vai ficar em dúvida entre duas, e aí você vai ver qual que é a mais possível de ser a certa, tá? Não tem como falar que todas estão erradas. Se você está eliminando e todas ficaram erradas, volta, porque alguma coisa ainda tem que consertar. Tá bom? Então, ó, vamos... Acho que dá tempo de a gente fazer mais uma, pelo menos essa daqui. Camila, vai lá, por favor. Essa é, eu não lembro da... Sistema não tem agrícola, número. né? Sistema agrícola, isso. Vamos lá. Tem duas imagens, né? Uma de um sistema, o Sistema Agrícola 1, né? Que ele mostra ali a mão de obra, né? Humana, né? Ou seja, a gente vê uma grande quantidade de pessoas trabalhando no campo. E o Sistema Agrícola 2, que já mostra uma grande máquina, né? Provavelmente fazendo o trabalho que aquelas pessoas ali da figura 1 estariam fazendo. Uma implicação socioespacial no campo resultante da passagem do Sistema 1 para o Sistema 2 é a letra A, redução do trabalho formal. B, intensificação do êxodo rural. C, diversificação da cultura alimentar. Ou D, desconcentração da estrutura fundiária. O que vocês acham? Letra A para mim, professor. Letra A para mim. Redução do trabalho formal? Eu também acho que é a letra A. Também acho que é a letra A também. Letra A, redução do trabalho formal. Alguém falou letra B, intensificação do êxodo rural. Né? Eu tenho entre as duas, é A ou B. Exatamente. Vamos relembrar o que é o êxodo rural. Né? O êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Né? E essas pessoas que saíram do campo para a cidade, elas saíram porque a oferta de trabalho do campo reduziu ou a oferta de trabalho das cidades era muito maior do que a oferta do campo. Né? Então, a gente lembrando esse conceito aí do êxodo rural, né, o que a gente lembra disso? Né? Olhando o Sistema Agrícola 1 e o Sistema Agrícola 2. Vocês acham que no Sistema Agrícola 2 tem pessoas trabalhando no campo também ou só a máquina? Tem conduzindo a máquina, mas menos mão de obra, né? Na primeira era só a força bruta, né? A primeira são vários. Exatamente. Né? Então, quando a gente analisa esses dois sistemas, a gente vai estar falando, né, de um processo que foi a modernização da agricultura. Né? O Marcelo falou bem dessa questão da globalização, que é, ou seja, essa questão do trabalho
né, que ele foi modificado. Então, quando a gente coloca esse mesmo conceito no campo, a gente tem essa mesma aplicação, né? O campo, ele se modernizou, né? Então, hoje em dia, o que é mais comum nos campos brasileiros é o Sistema Agrícola 2, né? Onde a gente vai ter o quê? Uma população trabalhando, né? Como alguém, desculpa, eu não vi quem falou, mas alguém falou, né? Que tem alguém trabalhando ali, só que a mão de obra é uma quantidade menor, né? Então, isso acaba se tornando aí, né, a intensificação do êxodo rural, ou seja, se tem menos gente trabalhando no campo, porque essas pessoas saíram do campo, provavelmente estão nas cidades. Então, a resposta aí, essa está sem número, né, Marcelo? Está sem número. Dessa pergunta é a letra B, tá? Então, justamente isso, as pessoas perderam o emprego, né, no Sistema 1 por causa da máquina. Tem um filme, aquele A Fantástica Fábrica de Chocolate, gente, não sei se todo mundo já viu, né? O pai do menino trabalhava colocando a tampa no frasco, né, no tubo de pasta de dente. Um belo momento, vem uma máquina que substitui ele. O que aconteceu com o cara? Perdeu o emprego. É justamente ali, né? A colheitadeira vem fazer o serviço do pessoal que está colhendo, que colhe, né, aquele determinado produto. Se eu tenho uma máquina que eu não pago férias, não pago 13º, eu não pago salário, eu vou pagar essa máquina parcelada em 20 vezes, quando terminar as 20 vezes, pronto, eu não pago mais nada. O combustível dela é mais barato do que eu pagar o serviço do funcionário. Então, a gente vai ver que perderam o emprego, êxodo rural, né? Acabaram indo para a cidade. Ok? Só um adendo para a gente terminar a aula, né? Que você falou dessa questão da mudança de trabalho. Né? Isso, a maioria das pessoas vai lembrar, porque antigamente a gente tinha que ir, vou dar o exemplo da Netflix, né? Ou dos outros sistemas de streaming aí que a gente tem hoje em dia. Né? Quando a gente tinha que alugar um filme, né, a gente geralmente ia na quinta ou na sexta-feira, né, tinha que ficar lá escolhendo, né, vários filmes, né, para levar para casa para depois devolver na segunda-feira. Né? Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Então as videolocadoras, né, elas acabaram deixando de existir, porque hoje em dia a gente tem, né, o serviço, né, dos filmes online, né? Então você não precisa nem você paga um valor por mês e você fica ali, né, você tem uma infinidade de produtos, né? Então essas pessoas que, por exemplo, trabalhavam ou tinham uma videolocadora tiveram que se adaptar, tiveram que se modernizar, porque o trabalho, né, esse tipo de trabalho também se alterou. Tá bom, pessoal? Então, gente, não vai mais atrapalhar vocês, já tomamos aí quase 5 minutos a mais da aula. A gente vai deixar os exercícios para vocês, né? Tem mais exercícios aí para vocês fazerem. Vocês façam e a gente vê se até mais ou menos terça, né? Tem a outra aula de vocês é terça-feira. Então, segunda-feira, mais ou menos, a gente coloca esse gabarito lá no grupo para vocês. Tá bom? Tudo bem, gente? Tudo certo? Tranquilo? Tá ok, professor. Tá bom? Qualquer dúvida, podem colocar professor. lá no grupo. Obrigada. Mandar para mim ou para Camila, que a gente vai respondendo a vocês. Tá bom? Gente, boa noite para vocês. Obrigada. Tudo de bom. Tá Boa bom? noite, professor. Boa noite.